Pois é, esses dias nós estamos falando aí sobre mudanças de rumo, questão de sobrevivência. Eu estou com uma colinha aqui na frente, que é para não perder muito o rumo, né? Já que nós estamos falando de mudanças e desse rumo. E na verdade são paradigmas que nós procuramos para que a nossa vida possa ter algum sentido, para que nós venhamos a melhorarmos enquanto seres humanos. E dentro dessas nossas relações humanas, nos tornarmos cada vez melhores de alguma forma. Isso é possível. E sem dúvida nenhuma, essas possibilidades, elas vêm à tona quando nós tomamos consciência de que alguma coisa precisa mudar, de que algo precisa ser feito. E eu sempre tenho uma velha máxima que diz o seguinte, que ninguém muda ninguém. As pessoas não conseguem mudar outras pessoas, mas nós podemos influenciar as outras pessoas e podemos também mudar a partir do momento em que nós tomamos consciência de quem nós somos e das maneiras que nós estamos agindo, comportando e a necessidade que nós precisamos ter para que venhamos a nos completarmos todos os dias. O ser humano, ele nasce extremamente vazio. E com o passar do tempo, nós vamos aprendendo uma série de coisas e isso vai aumentando o nosso currículo intelectual. Isso vai formando quem nós realmente somos. E dentro dessa nossa busca, nós vamos encontrando pessoas, nós vamos encontrando valores, nós vamos encontrando sentidos. E o ruim, o péssimo, é quando nós vamos perdendo essa necessidade de busca, essa necessidade de nos encontrarmos, essa necessidade de descobrirmos quem nós somos. René Descartes, um grande filósofo, ele diz que penso, logo existo, foi a sua grande frase de pensamento. Mas a partir do momento em que nós fazemos uma correlação com essa frase e com a nossa vida, então nós identificamos que o pensar na nossa própria existência é que nos dá a conduta de nossa existência e a consciência de que ela realmente está em nossas mãos de alguma forma. É claro que se a gente for pensarmos aqui em questões e dimensões religiosas, nós vamos entrar num outro campo. Mas existem muitas coisas que estão em nossas mãos e que cabem a nós fazermos e tentarmos melhorar de alguma forma. Primeira coisa que eu quero dizer, hoje nós não vamos trabalhar todas, nós vamos dividir isso aqui em 3 ou 4 blocos, para que nós venhamos a termos aí também um tempo para discutirmos e também analisarmos alguns fundamentos. Primeira coisa, identifique seus talentos. Identificar os seus talentos. Então, tudo isso que nós estamos aqui, nessas mudanças de rumo, que é uma questão de sobrevivência, que nós venhamos a melhorarmos enquanto pais, enquanto filhos, que nós venhamos a melhorar a nossa relação familiar, a nossa relação profissional, a nossa vida financeira, a nossa vida social, que nós venhamos a melhorarmos em todos os sentidos, ou na maioria dos sentidos que precisarmos, Identificar seus talentos. Todo mundo tem talento na vida, todo mundo é capaz de alguma coisa. Eu acredito que Deus ele conduziu o ser humano ao crescimento, ou ele traz o ser humano à existência para que esse ser humano cresça e multiplique, não somente em números de filhos ou de crianças, mas que ele cresça enquanto ser humano e que ele multiplique as suas ideias. Então, um dos primeiros passos é identificarmos esses talentos que eu acredito que Deus derramou sobre as nossas vidas. Existem pessoas que eu conheço que dizem que elas não têm talento nenhum, que elas são quadradas ao extremo ou que elas são desastradas ao extremo, que não conseguem desenvolver, ou que não tem nenhum talento, ou que não saiba nenhuma técnica. E, na verdade, o grande macete para descobrirmos esses nossos talentos são as técnicas de desenvolvê-los. Então, por exemplo, todo mundo tem habilidades, todo mundo tem vontades, todo mundo tem gostos, e se você pegar um universo de 1 bilhão de pessoas, você vai identificar algumas pessoas que vão ter os mesmos gostos que as outras. Mas as habilidades para estar desenvolvendo a capacidade de administrar esse gosto, você vai ver ou vai perceber que cada um vai ter a sua própria particularidade. Por um exemplo, desenho.
Existem pessoas que gostam de desenhar. No universo de 1 milhão de pessoas, você vai encontrar pelo menos umas 10 mil, ou que seja 1000, que gostam de desenhar, certo? Mas os traços dessas 1000 pessoas que vão estar sendo analisadas vão ser diferentes. Elas podem até copiar um desenho da outra, mas são traços diferentes, cada um vai ter a sua habilidade. Assim como os jogadores de futebol, não é verdade? Quantos Neymares da vida nascem? Poucos. Quantos Messi nós temos? Pouquíssimos. Quantos Pelés já existiram? Mas jogar bola, assim como eu gosto de correr atrás de uma bolinha e não jogo nada, né? E tenho pouquíssima habilidade nesse sentido, existem pessoas que têm um talento extraordinário e utilizam desse talento para a sua mudança, utilizaram desse talento para a sua mudança de vida ou de rumo. Fizeram disso profissão. Outras pessoas não fizeram do futebol profissão, mas utilizam do futebol ou do seu talento ou da sua habilidade para jogar esse futebol para o seu lazer, para o seu desestresse, para de alguma forma aquilo servir como um complemento à sua paz interior, à sua alegria, à sua felicidade. Então nós temos que identificar os nossos talentos. E isso é fundamental. Na empresa onde você trabalha ou na sua própria empresa, você tem que descobrir as suas habilidades ali dentro. Existem empresários que eles não têm a habilidade para a contabilidade. Ele sabe gerenciar, ele sabe muito de marketing, ele sabe muito de vendas, mas ele não tem nenhuma intimidade com os números. Então ele precisa descobrir quais são os seus talentos. Não dá para se fazer tudo. Existem pessoas que têm talentos fenomenais, mas a grande maioria da massa humana, ela não detém de tantos talentos assim, ou não sabe que os tem. E para você que ainda não identificou os talentos que você traz junto de você, é você começar a perceber aquilo que te emociona, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem prazer em fazer. Ali está o seu talento. E de repente ali está a grande oportunidade para a sua alavancada na vida, para a sua mudança de rumos e de atitudes. Certo? O segundo assunto é assuma o controle da sua vida. Assumir o controle da sua vida. Então, existe um determinado momento de nossa existência humana em que nós temos que ter consciência de quem nós somos. Volto lá em Descartes, Eu penso, eu logo existo. Quem eu sou? Para onde eu vou? Para onde eu estou indo? Para que eu estou aqui? Qual o sentido da minha existência? Eu tenho que pegar essas frases filosóficas, esses grandes questionamentos do ser humano desde que o mundo é mundo, trazer para a existência da minha vida e procurar algum sentido, procurar alguma realidade. E dentro disso eu vou descobrindo de que forma que eu estou andando, de que forma está a conduta da minha vida, qual o caminho que ela tem tomado, e tenho que assumir as rédeas, a direção da minha própria vida. Até quando eu vou ser influenciado por outras pessoas? Até quando eu vou fazer não aquilo que eu gosto, não aquilo que eu quero, mas aquilo que as pessoas me impulsionam, determinam que eu faça? E dessa forma eu não vou ser feliz, dessa forma eu não vou mudar a minha consciência de vida e não vou descobrir quais os rumos que a minha vida está tomando, a não ser que eu os identifique e caia na consciência de que não são os rumos para a minha paz, para a minha felicidade. E aí já não é mais sobrevivência. Aí é questão não de sobrevivência, mas questão de morte. Então eu tenho que assumir os controles da minha vida. Por que os controles? Porque a minha vida, mesmo ela sendo única, ela é dividida em vários setores. Então eu trabalho, eu estudo, eu namoro, eu passeio, eu pratico esportes. Então eu tenho que, dentro dessas linhas tênues da minha própria vida, eu tenho que ir administrando cada uma e mudando dentro daquilo que é possível. Na minha questão de saúde, eu não posso pensar só numa questão estética. Eu tenho que procurar fazer um exercício físico, uma caminhada, um jogo de futebol, uma pedalada, e para que eu não só mantenha um corpo, um físico,
que não é o meu caso, mas que eu venho adquirir também saúde. Então, eu tenho que dividir a minha vida em determinados grupos, em determinados setores e regulamentando ou organizando esses setores da minha vida. Então, existem pessoas que se perdem por completo porque quer resolver tudo de uma vez. E não tem como eu resolver um monte de coisas que está bagunçada de uma vez só. Eu tenho que dividir tudo isso e ir organizando. A mesma coisa, uma casa que tem 10 quartos, 3 salas, você não vai conseguir deixar essa casa toda organizada de uma só vez se ela estiver toda bagunçada. Você vai ter que passar por cômodo e ir arrumando, organizando, limpando, varrendo, tirando o pó, até que consiga-se um todo. Assim a nossa vida também, não dá para querer resolver tudo de uma só vez. Existem coisas que estão desorganizadas dentro da nossa vida desde a nossa primeira infância e que vem sendo desorganizada, vai passando, vai protelando, depois eu arrumo, depois eu organizo. E existe sempre aquela velha promessa em todo final de ano, né, quando se começa um ano novo, de que os grandes sonhos da nossa vida é que nós organizemos a nossa própria vida. E na verdade ela é uma gaveta de bagunça. Toda casa tem uma gaveta que é a gaveta de bagunça, né? Todo papel que você encontra você joga lá. E aquilo vai se tornando uma bola de neve. E quando você precisa de um documento, que você não acha em lugar nenhum, você vai tentar procurar na gaveta da bagunça. E dá um trabalho para se achar quando se acha. Assim somos nós. Às vezes nós vamos protelando as mudanças necessárias na nossa vida, protelando, deixando para depois. Isso vai virando uma bola de neve, isso vai virando uma desorganização de um tamanho tal que chega em um determinado momento, quando quero acertar as coisas, eu não consigo mais, porque já tomaram outras dimensões. Mudança de rumo, questão de sobrevivência. A gente vai dar uma paradinha por aqui, daqui a pouquinho eu volto falando muito mais a respeito de aprender a produzir atitudes, e também mudança de foco, de flexibilidade, de habilidades, tudo isso e muito mais daqui a pouco.